Fala pessoal, bom dia. Então, todos os anos, todos os dias entram milhões de pessoas na bolsa e o nosso país ainda precisa evoluir muito para termos novos investidores, termos um conceito diferente quando nós falamos de investimento. Então as pessoas tentam descobrir qual será a próxima ação, qual delas vai disparar, qual a ação do momento. Existe um bilionário brasileiro que construiu uma estratégia completamente diferente. Ele não aparece todos os dias por aí em redes sociais, não vende curso, não concede entrevistas e dificilmente você verá uma fotografia dele circulando aí pela internet. Mesmo assim, ele se tornou um dos maiores investidores individuais de longo prazo da nossa bolsa, acumulando posições gigantescas em uma empresa que é a nossa pupila dos olhos, Petrobras. Ele tem CEMIG, antiga Eletrobras, hoje chamada de Axia Energia. O nome desse cara é Juca Abdala, João Abdala Filho, mais conhecido como Juca Abdala. E a grande pergunta que eu vou fazer nesse vídeo é a seguinte: o que um pequeno investidor pode aprender com um homem que administra bilhões, compra ações para permanecer durante décadas e prefere atuar nos bastidores das maiores empresas brasileiras? É isso que hoje nós vamos conhecer, não só a história, mas a estratégia e também os riscos por trás de um dos investidores mais discretos do Brasil. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like que agora você vai conhecer esse grande investidor. Vamos comigo pro vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre os grandes investidores brasileiros e do mundo afora. Aqui nós contamos apenas a história dessas pessoas. Nós procuramos entender como elas investem, quais decisões ajudaram a construção do seu patrimônio e, principalmente, quais ensinamentos podem ser utilizados por nós, investidores comuns, investidores profissionais. E já vou deixar uma coisa aqui muito clara. Juca Abdala não começou do zero. Ele recebeu uma herança muito relevante e partiu de uma situação completamente diferente da realidade da maioria de nós brasileiros. Mas reconhecer isso não elimina o mérito das decisões que ele tomou depois disso. Pelo contrário, muitas pessoas recebem grandes patrimônios e acabam destruindo tudo. Juca conseguiu preservar, reorganizar e multiplicar os recursos durante décadas. Portanto, hoje nós não vamos romantizar a sua trajetória, mas também não vamos ignorar aquilo que a sua estratégia pode nos ensinar. Mas afinal, quem é Juca Abdala? João Abdala Filho nasceu no estado de São Paulo, filho do empresário JJ Abdala, que comandou um grande conglomerado industrial e imobiliário. O grupo da família teve negócios em vários setores, como cimento, indústria têxtil, imóveis, agricultura, mineração e atividades financeiras. Após o seu falecimento, em 1988, Juca recebeu uma parte importante desse patrimônio e passou a concentrar suas atuações principalmente dentro do mercado financeiro. É importante falar porque existe uma diferença enorme entre construir patrimônio, começando do zero, como a maioria de nós, e administrar corretamente uma grande fortuna recebida de herança. São desafios totalmente diferentes, você concorda? É isso aí. Quem começa do zero precisa formar capital. Quem recebe uma grande fortuna precisa impedir que aquele capital simplesmente desapareça, organizar os ativos, controlar riscos e fazer o dinheiro continuar crescendo ao longo das gerações. E foi justamente nessa segunda tarefa que Juca Abdala se destacou. Em 1989, ele assumiu a presidência do Banco Clássico, instituição que se tornou a principal estrutura financeira utilizada para organizar e realizar os seus investimentos. Até hoje, ele permanece como diretor-presidente desse banco. Você quase não vai ouvir falar nesse banco, né? Porque olha o nível que nós estamos falando, pessoal. Esse banco, ele é próprio da família Abdala. O Banco Clássico, cara, ele é muito diferente dos grandes bancos que normalmente você conhece por aí. Ele não ganhou notoriedade disputando milhões de clientes, não é isso, a intenção deles não é captação de clientes, vender produtos, CDBs, enfim, oferecendo cartões de crédito, instalando milhares de agências por aí. Você não vai ver uma agência do Banco Clássico por aí.
mas ele existe até hoje. A sua relevância está principalmente na administração dos recursos e das grandes participações societárias ligadas à família Abdala. Na prática, é como se o Juca tivesse criado uma estrutura profissional para cuidar do patrimônio próprio, analisar empresas e concentrar posições que poderiam ser mantidas durante muitos anos, assim como ele vem fazendo desde a época do seu pai. E o tamanho da fortuna deles? Cara, hoje, na lista global da Forbes, se você jogar aí, agora, em 2026, a fortuna de João Abdala foi estimada em aproximadamente 4,2 bilhões, não de reais, de dólares. É isso mesmo, pessoal, 4,2 bilhões de dólares. Isso colocou entre os brasileiros mais ricos e entre os bilionários acompanhados mundialmente pela revista Forbes. Mas, cara, é importante lembrar que essas estimativas, elas oscilam. Por quê? Uma parte relevante dessa fortuna está ligada a ações negociadas aqui na nossa bolsa. Quando as empresas se valorizam, o patrimônio estimado cresce. Quando as ações caem, elas também podem oscilar para baixo e o patrimônio, momentaneamente, pode diminuir. Normal, né? Nós estamos falando aqui de renda variável. Mas talvez o ponto mais interessante não seja um número exato. A gente não está falando de números exatos. Quando a gente fala de bolsa, pessoal, esqueça números exatos. O mais importante é nós entendermos onde esse dinheiro está investido. Onde que teu capital está investido? Eu sei aonde o meu está. E eu sei aonde eu quero chegar. Você tem que fazer essa pergunta para você. O Juca não construiu uma carteira cheia, centenas de pequenas empresas desconhecidas. Não, ele usa como uma estratégia não pulverizar o seu patrimônio. É isso que, mesmo sendo pequeno, eu falo com muitos clientes, muitos investidores conhecidos. Às vezes, quando eu vou olhar a carteira de alguém, eu vejo dezenas, centenas de ações, assim, comprada em frações, 35, 40, 100, 90. Você já se perguntou, você já olhou sua carteira para ver se ela tá assim? Cara, a gente chama isso de pulverização. Você não concentra o seu capital numa das melhores e maiores empresas da nossa bolsa. Isso é um problema, porque você aprendeu até aqui que você diversificar o teu patrimônio é você comprar milhões de ações. Não é isso, cara. Quando a gente fala de diversificação, é você colocar uma parte ali na renda fixa para fazer um colchão, para fazer um caixa de oportunidade. E caso você seja assalariado, você de repente trabalha paralelo com uma outra empresa, você é empregado hoje, por enquanto, né? Você precisa ter uma estimativa de no mínimo 3 anos de um colchão de segurança. É isso que quando você começa a investir na bolsa, a gente geralmente faz um levantamento da tua vida para entender, poxa, esse cara aqui, ele ganha tanto, ele consegue guardar tanto, a despesa dele é tanto, durante tanto tempo, quantos R$1.000 você vai precisar para ficar tranquilamente caso aconteça alguma coisa com você hoje. Então isso tudo é planejamento, mas não quer dizer que você tenha que pegar o seu patrimônio e dividi-lo em dezenas e centenas de ações que não vão estar gerando recorrência para você. Às vezes é uma empresa que não tem recorrência em pagamento de dividendos, é uma empresa às vezes ruim, que oscila mais negativamente do que positivamente, então você precisa ter essa clareza. O Juca, ele concentra grande parte da sua estratégia em setores essenciais para o funcionamento da nossa economia, que é o que eu sempre falo, né? É você colocar energia elétrica, petróleo, gás, mineração, infraestrutura, concessões, serviços regulados, por exemplo, uma CEMIG. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a Light, mas a Light pediu há pouco tempo aí a recuperação judicial. Mas olha só como é que nós moramos num país, cara, que é muito difícil você ser empresário num país que não tem segurança jurídica para o cara que vai montar uma empresa. Imagina o porte de uma empresa como a Light. Aqui no Rio, nós sabemos que, infelizmente, cara, nós somos cercados por comunidades. E 99,999 usam gato, não pagam energia. E essa energia, quem é que paga? É o meu bolso que pesa. No final do mês, eu tô pagando uma pequena parte, dividida entre milhões de pagadores, aqueles que não pagam. Isso é injusto, cara. É injusto pra mim, que trabalho pra caramba, que pego o meu dinheiro, ao invés de eu estar aportando numa empresa, eu estou simplesmente bancando o gato
o mau caratismo de outros. Aí, mas é um problema social. Cara, se você tem um problema social instalado no bairro, no estado, no país, uma coisa anula a outra. O problema é social. Nós estamos falando simplesmente para aquele cara que pode sim, ele pode roubar porque ele passa problemas sociais. Cara, tá tudo errado. A empresa hoje, ela, na verdade, ela não tem lucro. Mas ela tem um contrato e ela precisa cumprir esse contrato com o Estado do Rio de Janeiro e, claro, com a União. Porque essa concessão que o Estado dá para essas empresas explorarem esses setores, eles precisam serem cumpridos com infraestrutura, com suporte para os clientes. E no final do mês, cara, as contas precisam ser pagas. Mas quando eles vão olhar o caixa líquido, eles vão olhar, poxa, a nossa receita foi de 30 milhões esse mês. E o prejuízo? 38. Mas calma aí, para superar isso, vamos jogar na conta lá do Paulo, na conta do fulano, na conta do ciclano. Aí de 30, ele vai para 38,5. Quer dizer, ele ficou com 0,5% às vezes ali acima do que realmente ele teria que arcar sozinho com esses prejuízos. Então, na verdade, cara, você entrar hoje num estado que não te dá segurança, você não tem segurança jurídica, muito menos presencial, porque os funcionários dessas companhias, eles são realmente reféns. Imagina, o cara que hoje ele anda nesses bairros que eles precisam fazer manutenção, cara, eles são simplesmente coagidos por essas organizações para manter ali o gato ativo. Eles não podem fazer nada, tem que fazer vista grossa. E a Light, cara, ela sabe disso tudo. Mas não é só a Light, não. São várias outras empresas pelo Brasil afora. Mas, pelo que eu sei, o Rio de Janeiro é um caso muito complicado em vários aspectos. E, infelizmente, essa alegação que o social, que temos que fazer algo, sim, temos que fazer algo, mas não passando a mão na cabeça de criminosos, não passando a mão na cabeça daquele que rouba e você também, que é trabalhador, tem que pagar por ele. Tá tudo errado, né? Mas isso aí é uma questão que já vem se alimentando durante décadas e décadas. É muito difícil hoje nós mudarmos a situação do país do jeito que ele se encontra com os governantes que nós vemos por aí, que são apoiadores desse regime que tá acontecendo por aí, entendeu? Então, pessoal, a própria Axia, antiga Eletrobras, descreve como um dos maiores investidores individuais de longo prazo aqui na nossa bolsa, com posições que ele mantém aí por muitos anos, e o foco dele no segmento de energia, óleo, gás e mineração. Bom, e qual a estratégia desse bilionário silencioso? A primeira característica da estratégia do Juca: preferência por empresas grandes, estratégicas e difíceis de se substituir. Pensa aqui comigo na CEMIG. CEMIG é uma grande geradora de energia e de dividendos, independente de uma crise econômica. Cara, você não vai deixar de pagar a sua energia. As pessoas precisam da energia elétrica e ela não vai deixar de fornecer essa energia para os seus consumidores. Pensa só na Petrobras. O petróleo, os combustíveis, o gás natural, por exemplo, continuam ocupando uma posição central na nossa economia. Você está vendo aí as guerras lá fora. Olha o preço, infelizmente, do petróleo, ou felizmente para aqueles que têm, como eu tenho Petrobras na carteira, estamos felizes. Só que quando nós vemos na bomba, isso também reflete no nosso bolso, porque, cara, é inevitável. Os preços acabam se refletindo nesses produtos, na economia, em tudo que diz respeito a transporte, por causa justamente desse aumento do petróleo. Pensa hoje na Axia, antiga Eletrobras. Estamos falando aqui, pessoal, de uma companhia ligada não só à transmissão de energia, melhor que isso, à geração de energia. Uma infraestrutura que não pode simplesmente deixar de existir por qualquer fator. Isso não significa que empresas sejam investimentos sem risco, tá? Não estou aqui querendo romantizar essas empresas, mostrando para você que são empresas boas, porém, todas as empresas listadas na bolsa têm o seu risco. A gente precisa falar sempre disso. Assim como também, se você pega hoje o seu capital e fala assim: Paulo, eu tenho hoje R$500 mil na minha conta, eu preciso investir em alguma coisa, mas eu tenho muito medo de investir numa Petrobras, numa empresa dessa listada na bolsa, porque eu tenho medo, eu tenho aversão ao medo. Porém, eu quero abrir uma padaria, eu quero abrir um açougue, um mercadinho, sei lá, uma franquia qualquer.
Cara, você acha que não vai ter risco? Você acha que você vai conseguir triplicar esse teu capital em um ano? Bom, engana-se quem pensa dessa forma, porque já de cara, no mínimo, quando você abre um negócio, você tem que ter também caixa suficiente por um ano para você bancar todos os custos que você vai ter ao longo do caminho, para só depois você tentar tirar alguma coisa para você. Então os gastos, eles praticamente são fixos e são variáveis. Dentro da bolsa, nós temos somente a variação e lucros. Se você trabalhar da forma correta, eu tenho certeza que não há negócio no mundo melhor que você ser um investidor na bolsa, tá? Isso aí eu te garanto, mas eu não posso deixar de falar que, poxa, não tenha risco. Claro, tudo tem um risco, mas riscos, pessoal, controlado. E quando eu falo sobre riscos, você que de repente é aquele investidor que é mais conservador, mas que quer também se expor um pouco ao mercado, cara, você pode aprender aqui no meu canal ou comigo lá no meu treinamento como você pode se proteger através dos derivativos. Isso é um instrumento usado por grandes investidores, grandes bancos mundo afora. Está disponível para você, é só você querer, tá? Então, pessoal, essas empresas, elas sofrem influências políticas, mudanças regulatórias, alterações das tarifas, decisões governamentais e a grande necessidade de investimentos. Por isso são empresas que são difíceis de você replicar, de chegar um concorrente e falar assim, vou botar aqui uma empresa geradora de energia. Cara, é muito difícil, porque depende de várias coisas. Não é fácil assim, né? Mas existe também uma diferença entre uma empresa que vende um produto passageiro e outra que administra uma infraestrutura essencial para o nosso país. Que é como eu falo, você pega aí hoje um comércio de varejo que sofre demais com essas altas de juros que nós temos no Brasil, vendendo ali um produto, aqui no Rio pelo menos, não sei se no estado de vocês, tinha uma raquetezinha de mosquito. Poxa, eu comprava isso direto, cara, mas sumiu. Você vê que os camelôs ficavam na rua vendendo aquilo, sumiu. Você só encontra aleatoriamente em algumas lojas. Então, sim, são produtos que passam. Venderam pra caramba, mas passou. A onda passou, né? Diferente de uma infraestrutura que nós precisamos, como uma energia, como saneamento. Então, esse é o foco, cara, de você saber diferenciar empresas de grandes empresas, né? Então, a estratégia do Juca é justamente isso. É considerado pelo mercado conservadora e de longo prazo, com preferências por essas companhias reguladas, concessionárias, negócios ligados ao poder público. Isso tudo que vem no foco do Juca. E aqui aparece já de cara para nós uma grande lição. Ele não procura apenas empresas que possam crescer rapidamente. Não é isso. A ideia dele não é essa. Ele procura ativos que tenham grande probabilidade de continuar existindo durante décadas. E se você for olhar bem, cara, o nosso querido o Barsi, ele tem também essa dinâmica, e já é um cara das antigas, ele pensa bem positivo, como o Juca pensa, só que o Juca tem essa diferença. O Juca, ele é muito mais rico, né? Falando de números aqui, o Juca Abdala, ele é muito mais rico, porém, ele é um cara que ele não se expõe. O Barsi agora, ele tá se expondo um pouco mais por causa da Luíse, entendeu? Mas o Juca é um cara muito reservado. Ele não gosta de holofotes, ele não gosta de dar entrevistas. E se você buscar aí, der um Google, botando o nome dele, você vai ver que são poucas e raríssimas vezes que ele aparece. Eu tenho uma foto dele aqui, ó. Eu vou botar pra vocês. Esse cara aqui, ó, é o Juca Abdala, tá? Então, pessoal, o caso da CEMIG, por exemplo, e a relação com o Juca. Entender o tamanho de suas posições, para você ter uma noção. Em junho agora de 2026, a Dinâmica Energia, empresa presidida por Abdala, para você ver. Ele é presidente da Dinâmica Energia. Aparecia como detentora de aproximadamente 17,60% de todo o capital da CEMIG. Imagina o porte da CEMIG e você ter quase 20% dessa empresa, cara. É muita grana. Além disso, o Juca possuía cerca de 32, 33% aí de ações ordinárias. Justamente as ações
que dão direito ao voto, que é a CEMIG 3. Olha que legal. O cara tem quase 20% da CEMIG 4, que ela é focada mais em pagamento de dividendo, o cara que está investindo ali, né? Já as ações ordinárias, elas são mais focadas para esses grandes investidores que querem ter participações no conselho, né, da empresa, poderem ter direito ao voto. Então o cara tem 33% só de CEMIG. Cara, isso é fantástico, né? É uma posição que, tipo, gigante dentro da empresa. Mas aqui também existe um ponto importante. O estado de Minas Gerais continua mantendo o controle da empresa, porque o estado de Minas Gerais possui aí 51% das ações ordinárias. O Juca tem uma participação econômica extremamente relevante e enorme poder como acionista. Mas o governo mineiro permanece com o controle para possuir a maioria das ações como voto, claro, porque ele pode opinar, só que o voto final ele é do governo de Minas. Então, pessoal, não basta olhar apenas o percentual total de cada empresa. É necessário que nós possamos também entender qual é o tipo de ação, qual o setor que nós queremos investir e quais possui o poder de voto e aquela participação representativa da empresa. Você, de repente, quer entrar hoje na bolsa ou você já investe na bolsa e fala assim, porque eu quero ter direito a votos na empresa. Você não vai ter direito com poucas ações, cara. Você tem que ter um volume muito grande. Por isso que nós, investidores, por enquanto pequenos, a gente precisa focar nessas empresas para gerar renda para a gente, gerar dividendos. Poder de voto, de decisões dentro da empresa, a gente está falando de uma outra esfera, né? Então, no caso aqui, para nós investidores comuns, isso passa batido, tá? Eu vejo que tem muito... Cara, tem um cara aí que ele é bem famoso de mercado, que ele bate pra caramba. Por exemplo, você é maluco de comprar CEMIG 4, você tem que comprar CEMIG 3. Eu já não concordo, porque... Imagina só, a CEMIG 3, ela dá direito a voto pro cara. Ela protege o investidor, né, por um lado. Se caso acontecer dela ser vendida, de passarem o poder dela para outros, você está muito mais seguro do que aquele cara que tem a CEMIG 4. Só que por um lado, nós, pelo menos eu que gosto de fazer os dividendos sintéticos através das opções, eu não tenho condições de fazer em muitas empresas porque elas não possuem as opções e não têm liquidez. Porque são menos procurados do que aquelas que têm mais liquidez. E aí a gente pode tirar isso como um exemplo. Petri 3, Petri 4, Sambi 3, Sambi 11 e por aí vai. Agora, pessoal, quando nós falamos aqui de Petrobras, Juca também deixou de ser apenas um investidor que acompanhava os resultados de longe, igual nós fazemos. Em abril de 2026, ele foi novamente eleito para o Conselho de Administração da companhia pelo excesso de voto múltiplo e também foi reconhecido como conselheiro independente. Aí é que vem a importância, né, do cara ter a participação ali no direito de votar. É o cara que vai fazer parte do conselho. E quando esses caras muito grandes, eles querem entrar para essas grandes empresas, eles entram com grana. A grana vai falar mais alto, porque com as cotas muito superiores aos nossos investimentos de pessoas físicas, cara, a gente fica para trás. Então, todas as ações que as empresas têm, esses caras, eles têm direito a voto, eles têm direito de opinar. Poxa, concordo, não concordo, né? Então, isso aqui é um reconhecimento de conselheiro independente, é muito forte, né, cara? Isso mostra para nós que investir bilhões em uma companhia pode te proporcionar isso. Algo que nós, pequenos investidores, normalmente não vamos possuir por enquanto. Influência direta sobre a governança de cada empresa. Um acionista comum, ele pode até votar nas assembleias, mas dificilmente terá sozinho uma participação suficiente para eleger representantes. O Juca, por outro lado, acumula posições tão grandes, pessoal, tão relevantes, que ele consegue participar das discussões estratégicas, apoiar candidatos e defender interesses dos acionistas minoritários dentro das maiores empresas do nosso país. Naturalmente, isso também gera uma certa controvérsia. Empresas como Petrobras, CEMIG, possuem ali dentro do seu controle a influência do governo. A importância política ela é muito grande. Com isso, pessoal, traz interesses diferentes de outros grupos. Se nós tivermos um cara ali dentro do conselho, vocês lembram, vou entrar aqui em detalhe, mas vocês lembram o problema que o Ometo, que é o controlador da Cosan, se meteu quando
o Lula entrou para o governo, quando ele foi eleito da forma que ele foi para o nosso país como presidente, por que o Ometo comprou uma grande participação da Vale, cara? Justamente por causa disso aqui. O Ometo ajudou o Lula. O Ometo bancou a candidatura do Lula, acreditando que quando ele entrasse no controle total ali, total não, né? Mas no controle relevante da Vale, fazendo parte do conselho, ele iria conseguir uma influência por causa do Lula. Só que acabou que o presidente foi trocado, ele não conseguiu ali, né, pela ideia dele mirabolante de se chegar mais para dentro da Vale, e acabou se metendo aí nesse prejuízo bilionário que ele tomou, que foi ele vender as ações da Vale, que a Vale explodiu. Entendeu? Se eu não me engano, na época, depois eu posso até abrir o gráfico ali para mostrar, tava 40 e pouco, quase 50, ele vendeu nessas regiões aí, a Vale foi quase 80. E ele tomou um prejuízo bilionário justamente por causa desse interesse. Agora, quais interesses? E aí, com o governo esquerdista, vocês já podem ter uma noção de quais intenções, né? Levar vantagens em relação a quê? Então, pessoal, o governo, ele sempre vai desejar uma coisa. Os funcionários podem defender outra, totalmente diferente. Nós podemos almejar outras. Os consumidores que fornecem abastecimento para aquelas empresas, geram o consumo, podem esperar tarifas menores. É isso que geralmente as pessoas, nós, esperamos. Nós, como acionistas, normalmente procuramos o quê? Uma empresa que seja eficiente, que tenha geração de caixa, tenha uma boa gestão e o melhor, o retorno sobre o nosso capital. É isso que nós queremos, né? Então, pessoal, são nesses conflitos de interesses que a governança corporativa se torna fundamental para cada empresa, né? Mas devemos lembrar também que o Juca, ao longo de relação muito antiga aí com a Eletrobras, atualmente chamada Axia, que esse ano ele aparece já no conselho como conselheiro independente de administração. A própria empresa destaca que suas posições em energia, gás, mineração são carregadas por décadas. Perceba que aqui eu não estou falando de alguém que compra uma ação na segunda-feira e vende na sexta-feira, porque o gráfico mudou, porque a média móvel invadiu o preço, porque de repente rompeu ali uma região de suporte. Cara, a gente não tá falando desse nível de trader, não. Tô falando aqui de day trade, não, porque você vende, compra lá uma ação agora, às 10 horas da manhã, quando for 10h50 você tá se desfazendo de tudo, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês. Então, para cada estratégia nós temos ali um foco. Não que seja errado você realizar lucros, não é isso. Mas, como nós estamos falando do Juca, que é um grande investidor da Bolsa, cara, só de dividendos que esse cara pega, vocês não têm noção. São bilhões e bilhões e bilhões. A gente, como investidor menor, a gente precisa aprender a gerir esse capital. Bom, tá me dando lucro na ação lá. Mas essa ação lá, aonde mais ela pode subir? Cara, não tem, já tá no teto máximo. Caramba, eu tô com lucro aqui de 18, 20, 50%, 70%. Cara, eu posso vender sim uma parte dessa posição, eu vou olhar para a posição B. Poxa, essa aqui ainda tem um upside de subir 30, 20, 15%. E hoje eu tenho uma posição menor que a posição A. Eu vou pegar esse lucro aqui, vou jogar para cá. Assim que a gente vai rebalanceando a nossa carteira. Não é vender por vender, não é comprar por comprar. Tudo é uma estratégia. E até chegarmos ao nível de estarmos comprando, eu estou fazendo dividendo sintético com as opções. E é justamente isso que eu ensino lá no meu método. Que nós conseguimos fazer um colchão muito sólido, muito rentável antes mesmo de comprar as ações. Então, pessoal, quando nós falamos de tempo, a unidade de tempo utilizada por ele não é medido por dia, semana ou meses. Pô, a gente está falando de décadas de investimentos, né? Isso muda completamente a maneira de analisarmos um investimento, né? Quando você pretende ficar poucos dias dentro de uma empresa, dentro de uma ação, quando você compra, o movimento do preço é extremamente importante. Porque se você pensa em comprar hoje para fazer lucro amanhã, cara, qualquer subida que der e você tiver lucro, você vai querer vender. Agora, se ela cair, você logo tem prejuízo e você vai também querer sair mesmo no prejuízo. Então isso é um problema sério, né?
Agora, quando você pretende estar nessas ações, nessa empresa, durante 10, 15, 20 anos, aí passa a ser menos relevante esses movimentos de curto prazo, né? A qualidade dos ativos nós vamos ter em consideração, a capacidade da geração de caixa, a governança, o endividamento dessa empresa, a posição estratégica da empresa nos setores que nós estamos vendo e a possibilidade do negócio continuar relevante daqui para o futuro. Será que se você hoje investir, vamos supor, numa Magazine Luiza, numa Lojas Americanas, bom, elas já estão no mercado aí há alguns anos, mas a maioria do tempo que ela teve na bolsa, que ela está na bolsa, vem sofrendo. A Lojas Americanas teve o que teve aí há pouco tempo. Então essas empresas de varejo, elas são muito sensíveis, justamente por causa da taxa de juros elevados, elas sofrem demais. Como que você quer ter sociedade numa pequena parte do seu capital, que já de repente não é tão elevado, a gente está falando aqui de milhões e milhões, e às vezes você pega ali anos da tua vida e coloca numa empresa dessa que não tem futuro. Porque ela pode fechar amanhã, ela pode pedir fechamento de capital daqui a 15, 20 dias, 10 dias, um ano, a gente não sabe, cara. Quem queria imaginar que a Lojas Americanas ia passar por esse problema todo aí, com essa fraude aí de balanço? Quanta gente perdeu, quanta gente quebrou. Casas Bahia, tá aí um exemplo. Olha quantas lojas de varejo no passado já não existem mais. E olha como Banco do Brasil, Petrobras, a CEMIG, a Eletrobras, elas podem até mudar o nome, mas estão aí firme e forte durante décadas e décadas e décadas. Muitas pessoas apresentam o Juca apenas como um investidor de dividendos, mas essa definição que dão a ele, ela está um pouco incompleta. Os dividendos provavelmente fazem parte, sim, da lógica da posição dele, porque isso é inevitável. O cara compra milhões e milhões de ações, é claro que ele vai ter um grande retorno sobre o capital. Especialmente porque várias companhias de energia e infraestrutura podem distribuir parte dos seus resultados aos acionistas. Entretanto, sua estratégia vai muito além de simplesmente procurar o maior dividend yield disponível naquele momento, como eu vejo que é um grande erro da maioria das pessoas. Procuram ali na lista quem está pagando mais dividendos. Cara, esquece o fundamental. Saber se aquela empresa realmente é uma empresa que gera lucro durante anos. Se de repente aquele dividendo yield que está mostrando ali é momentâneo, se no ano que vem, no próximo semestre, ele vai continuar pagando. As pessoas se iludem muito. Por isso que você precisa estudar um pouco mais o mercado. Não digo nem se profissionalizar, mas pelo menos ter uma pequena base, tirar esse conceito de olhar quem paga mais para você não comprar problema no seu investimento. Então, assim, o Juca, ele sempre vai buscar participações relevantes dentro dessas empresas. Ele procura ações com direito a voto, mantém posições de longos períodos, participa da governança e concentra capital em companhias que possuem ativos estratégicos. Portanto, eu defino que a estratégia do Juca é uma combinação perfeita de valor, longo prazo, concentração de capital, influência societária e o mais importante aí dentro disso tudo, a geração de caixa que ele tem dentro dessas empresas. O dividendo, é claro que ele é importante, vai ser sempre importante, mas para o Juca não é o simples objetivo único dele, não é isso, ele quer muito mais do que isso. Existe risco nessa estratégia dele? Claro, como eu falei anteriormente, tudo na vida tem um risco. E na bolsa, pessoal, não vai ser diferente de você abrir um negócio próprio. Seria errado da minha parte apresentar algo aqui como uma estratégia perfeita. Não existe estratégia perfeita, cara. Existe análise, existe responsabilidade. Claro que nós temos várias estratégias que vão minimizar os seus erros. O primeiro risco que eu vejo que o pessoal também comete muito é concentrar um único risco numa única empresa. E aí é muito diferente, pessoal, de você diversificar e pulverizar. Como eu falei aí no início do vídeo, tem muita gente que, cara, você abre a carteira, tá lá a carteira do cara toda despedaçada, meu. Aí você vai, quanto é que tá gerando de lucro no final do ano? Pô, irrisório. Por quê? Aquela empresa às vezes não paga dividendos, ou se não, ele mantém às vezes posições pequenas em determinadas empresas que não completam nem 100 lotes de ações que não te dão direito a dividendos. Entendeu? Ah, eu tô construindo. Cara, diferente de uma pessoa que é um rapaz jovem, um rapaz novo que tá começando, mas tem um sonho. Eu sempre falo, tem até aqui no meu canal também,
um vídeo que eu fiz há uns 2 anos atrás sobre Itaúsa. Poxa, é uma ação baratinha que às vezes, para muitas pessoas, ainda é cara. Ah, Paulo, 10 reais, poxa, tem que ter aí R$1.000 para comprar 100 ações. Mas o cara às vezes não tem 100 reais, mas ele tem 10 reais, ele tem 15, 20, 50. Ele vai lá e compra uma fração. Você consegue comprar pelo mercado fracionário. Isso é legal para o cara que quer começar a ter uma experiência na bolsa. Tudo isso, pessoal, vocês precisam saber pulverizar e desconcentrar a sua carteira e não concentrar somente em uma. Tudo isso é estratégia, tá bom? Então, quando você coloca uma grande parte do teu patrimônio em algumas empresas, o que pode ocorrer? O risco de cauda, problema sério. Uma delas pode causar uma perda relevante. Existe um estudo que mostra assim, né? Eu vou tentar mostrar aqui para você. Deixa eu pegar aqui para ver se eu consigo. Olha isso que legal. Tá vendo? Então, quando você tem, olha só, nessa curva aqui, ó, que nós temos a quantidade de ações, e quanto mais ações relevantes nós temos na carteira, essa linha que vocês estão vendo aqui, ela é o risco da carteira sendo minimizado pela quantidade de empresas desconcentrada que você tem do teu patrimônio na bolsa. Então isso aqui é bem legal, só que as pessoas confundem isso com pulverizar. É isso que eu tô deixando de alerta para vocês não caírem em pegadinha, tá? Mas o risco político também é algo que a gente deve ter uma atenção, por exemplo, como a Petrobras. A CEMIG, ela é uma empresa ligada ao governo, mas é o governo de Minas. A Petrobras já é o governo federal. Então, ela tem, as duas têm forte relação com os governos. Mas uma mudança de gestão, de política, de preço ou estratégia de investimento pode alterar completamente o retorno para os acionistas, quanto para positivo, quanto para negativo. Vocês olhem aí a Copasa, por exemplo, que também é de Minas. Pelo fato de terem soltado informações há algum tempo atrás que ela ia ser privatizada, olha quantos por cento. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, calma aí. Olha a minha CEMIG, daqui a pouco eu ia mostrar aqui para vocês as minhas ações de Petrobras, mas olha aqui a Copasa, pessoal. Olha quantos por cento, 242% de alta só em Copasa. Mas por que, Paulo? Olha isso. Quando ela estava aqui nessas regiões, que foi mais ou menos, ó, em 2024, olha isso, são 2 anos. E olha que eu não aportei muita coisa, eu tenho 600 dela. Olha isso, ela ficou de lado aqui, ó, de 2024 e ela saiu dessa lateralização agora, em junho de 2025, perdão. E depois disso, pessoal, ela não parou mais de subir. Mas por quê? Porque a expectativa de que ela saísse do governo para ir para uma empresa privada, se tornar uma empresa privada, foi tão grande que a expectativa que colocaram na empresa fez esse impulso tão grande de Copasa, né? Tanto que eu tenho aqui uma posição baixa, porém, olha o retorno que eu tenho aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. O retorno do capital que eu investi. Quer dizer, na época, olha isso, eu comprei ela 18,66 vezes 600. Pô, cara, eu investi R$11.000 na época e ela tá aqui, ó, triplicando esse capital. E é uma empresa que, quando me dá oportunidade, ó, por exemplo aqui, eu vou lá, faço uma venda de put, eu vou tentar comprar ações mais baratas, como eu tenho aqui, mas dificilmente agora essa empresa vai cair nessa região. São empresas realmente que dependem completamente dessas governanças. O terceiro risco é o regulatório. Por quê? Empresas de energia, petróleo, gás e concessões, e aí a gente está falando aqui justamente dessas empresas, saneamento, energia, petróleo, gás, dependem de muitas regras, tarifas, licenças, decisões de órgãos públicos, é bem burocrático. E, como eu falei anteriormente, o risco da governança. Isso aí é fato, né? Uma companhia pode possuir muitos ativos excelentes, tá? Mas pode destruir valor por meio de decisões ruins. Vocês viram aí como exemplo a Petrobras na época do governo Dilma. Cara, a Dilma destruiu, esse governo PT destruiu a Petrobras, quase quebra a Petrobras. Agora, pelas regulamentações, vamos dizer que ela está menos suscetível às influências que, se eles quiserem hoje meter a mão no dinheiro, fazerem certas movimentações ali, a lei protege as estatais disso, tá? Então, diferentemente
de alguns anos atrás, quando ela comprou aquela ideia de Passadina, ela quase destrói o valor de Petrobras por um fio. A Petrobras não quebra, uma das maiores empresas que nós temos na nossa bolsa. Eles conseguiram, o PT conseguiu quase quebrar a nossa empresa. O Juca, pessoal, consegue reduzir parte desses riscos porque possui uma estrutura profissional, acesso a informações públicas analisadas por especialistas e a presença nos conselhos. Então o cara conhece tudo muito antes do que nós. Então ele tem essas informações, ele tem acesso às informações privilegiadas. Antes mesmo de sair no jornal, ele já está sabendo de tudo que vai acontecer, coisa que nós não temos esses acessos. Por isso, copiar a ação dele só porque ele tem é loucura. Possuir a mesma estrutura que o cara tem, o mesmo preço médio, a mesma capacidade financeira, pode ser muito perigoso. Por isso que é perigoso quando as pessoas olham assim, você vê aí Cosan, por exemplo. Antigamente, eu nunca vi, tá? Nem a Luiz Barsi, nem o Barsi falando, recomendando comprar. Ele sempre comentou de boas empresas, mas você quer ver uma coisa? A Cosan, por exemplo, a Luiz Barsi, poxa, ela, depois que o Barsi parou de falar na Cosan, a Luiz, depois de um tempo, ela insistia em falar em Cosan. Cara, querendo ou não, eles são investidores grandes hoje no mercado. Eles acabam, de uma certa forma, influenciando você que de repente gosta do assunto. Muitas pessoas compraram Cosan acreditando numa narrativa. Porque realmente a Cosan hoje, pessoal, ela é uma empresa que faz a gestão de várias outras empresas, uma holding, e ela fica difícil alguma outra empresa replicar tudo o que a Cosan faz. Bom, ela tá ali na parte de geração de etanol, ela tá ali na parte de infraestrutura, de agronegócio. Cara, assim, são vários setores, ela acaba atuando. Então, dificilmente você vai ter uma empresa realmente com o porte da Cosan. Só que, ao longo do tempo, ela tem passado por tantos problemas estruturais que o cara que, de repente, comprou naquelas épocas que se falavam tanto de Cosan, se ele botou ali 10 mil, cara, eu tenho certeza, porque dentro de um ano, se você olhar as cotações de Cosan, ela caiu mais de 50%. Então, provavelmente o cara tá com menos de que 5 mil reais na carteira. Tô dando um exemplo assim bem a grosso modo. Então, você não pode copiar simplesmente porque o cara que é grande investidor, ele tem. E aí muitas pessoas acabam quebrando a cara, porque você, de repente, não tem como aportar se caso essa empresa caia. Por exemplo, Cosan tá caindo, a gente não sabe, cara. Taurus, por exemplo, a Luiz Barsi fala que ela compra muito Taurus, mas vai ver o gráfico de Taurus, só cai. Só que nessas quedas, ela, por ter muita grana, ela vai lá e compra mais. E você? Você compra a Taurus hoje, ela caiu 30%. Você vai ter como comprar? Você vai ter como alocar o teu capital, que de repente ali para uma parcela do teu apartamento, do teu carro. Ah, não, esse mês eu não vou pagar o meu apartamento, vou comprar a Cosan porque caiu mais. Entende? Então, assim, é uma grande diferença de você ter essa noção para você não cometer erros fatais que podem te levar a quebrar, literalmente. E aí você fala, pô, mas até hoje a Luiz, o Barsi, o Juca, poxa, todos eles têm essa mesma ação hoje, como eu quebrei? Justamente por causa desses detalhes, né? Você querer comprar, às vezes, as ações que estão lá no topo, sendo que justamente nessas épocas de baixa, que era para você estar comprando, mas com um dinheiro que você já fez, uma estrutura patrimonial antes, para pensar em comprar essas ações quando elas estão ali pela bacia das almas, quando há sangue pela pista, como todos falam por aí, os grandes investidores. Ela sempre fala um jargão que o Barsi diz, né? Que é comprar aos sons dos canhões e venda ao som dos violinos. É exatamente isso, cara. Você não vai querer comprar uma ação quando tá todo mundo, tá tudo bem, estou bem, tá me dando retorno sobre o meu capital. Não, você vai comprar justamente, toda aquela pedra que o cara comprou quando tava lá embaixo, sofreu meses, anos, aí você vai querer surfar nessa onda, você vai tomar. Não tem outro jeito. A primeira lição que eu deixo para os pequenos investidores: invista pensando como se você fosse dono dessa empresa. É isso que você tem que ter na sua mente. Não compre uma ação apenas porque alguém disse que ela vai subir. De repente você olhou aqui no canal, eu vou comprar, grande oportunidade, não sei o que, compre isso. Cara, não vai nessa, porque você vai arrebentar o teu patrimônio, vai quebrar a cara e depois você vai sair chateado do mercado, falando que o mercado é ruim, que isso não é para você.
mas o momento que você entrou foi totalmente errado por dicas desses caras que ficam falando aí, entendeu? Entenda o que a empresa faz. Cara, pega ali o Google. Porra, o Google hoje tem milhões de informações para vocês, cara. Dá um Google ali, veja, cara, o que a Axia Energia faz? Como é que ela faz? Ela gera energia? Ela distribui? Poxa, em comparação com a Light, o que ela faz? Ela gera? Ela faz distribuição? Tudo isso você vai entender. Quantos anos de concessão o governo dá para essas empresas? Será que se eu comprar hoje, amanhã, mês que vem, essa concessão vai diminuir, meu dinheiro vai virar pó? Saiba as necessidades que essas empresas têm daqui para o futuro, se elas vão conseguir chegar entregando tudo que há anos elas entregam. A segunda lição que eu quero deixar aqui para vocês é a seguinte: o tempo pode ser uma vantagem muito competitiva para nós. Por exemplo, eu quando compro ação, eu vejo também para longo prazo. Quando as ações caem, eu tenho um dinheirinho, sou sempre ali comprando, estou sempre me preparando através dos derivativos, tá? Enquanto grande parte do mercado que você vai ver por aí está preocupada com o resultado do próximo trimestre. Muita gente, cara, acaba tradando hoje pensando assim, poxa, a margem equatorial, a Petrobras, ela tem a margem equatorial, isso vai somar com o balanço trimestral de 2026, o final do ano, tem mais a bacia de Campos e não sei o que. Cara, ela vai conjecturando tudo na mente dela e ela compra as ações por informações. Ela não quer entender que quanto mais tempo você tiver com essas ações, com essa empresa, sendo sócio dessa empresa, que é uma empresa boa, cara, eu não quero nem saber quais os movimentos que essa ação, no caso, que o gráfico vai fazer amanhã, porque eu estou olhando por um longo prazo, entendeu? Você pode observar que, de repente, a companhia terá condições de produzir durante anos um retorno sobre o capital investido. Isso tudo você tem que analisar. Você tem que ter essa noção de não comprar por impulso, não comprar a curto prazo e sim a longo prazo, e o que no longo prazo essa empresa vai trazer para você de retorno. É isso que você precisa entender. Uma outra lição que eu deixo aqui para vocês é que empresas essenciais não são empresas sem riscos. Não é porque você vê uma Petrobras, uma CEMIG, uma Axia da vida, que você vai ver, tipo, ah não, aqui eu descobri meu pote de ouro. Então isso é loucura, você achar não vai ter risco porque essas grandes empresas elas são ligadas a governo e o governo não vai deixar nada de ruim acontecer, pelo contrário, né? Energia, petróleo, bancos, olha, são fundamentais para a nossa economia. Isso aí é inevitável, mas sofrem riscos sim, políticos, regulatórios, financeiros e operacionais. Você vê aí o Banco do Brasil, né? Um risco operacional que teve uma má gestão ali, vamos dizer. Ela fez a liberação de capital para muita gente, muitos devedores. Olha como é que o Banco do Brasil tá. Então quem não saiu nessa alta que teve aí no início do ano, tá preso ao Banco do Brasil, infelizmente, porque não teve estratégia, não teve visão para entender o momento que a empresa está passando. Riscos operacionais, que a concentração exige conhecimento. Eu não posso olhar para a carteira do Juca e concluir que também podemos colocar todo o nosso dinheiro em 2 ou 3 ações. Não funciona assim, tá? Justamente por causa da concentração, riscos excessivos e às vezes, como eu falei, o cara bota aquele seu único capital e depois não tem como aportar mais porque ele não teve ali um planejamento anterior a compra dessas ações, se preparando da mesma forma que um grande empresário, ou um pequeno empresário, ou você que queira comprar um negócio, fala assim, poxa, eu vou abrir hoje ali a minha padaria, o meu restaurante, a minha lanchonete, mas vou abrir na cara e coragem, vai se aventurar. E se durante o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o negócio não performar, cara, ele tá ferrado, que ele precisa pagar os funcionários, ele precisa pagar os fornecedores, ele precisa pagar o aluguel, ele precisa pagar os impostos, só que o dinheiro, cara, tá aqui, ó, tá abaixo do que ele tá faturando hoje. Por quê? Porque o negócio tá indo, ó, na tração. E se ele não tiver dinheiro suficiente para bancar esses custos, ele quebra. Por isso que a maioria das empresas, em menos de um ano, quebram, porque as pessoas não se planejam. A mesma coisa aqui. Você não pode concentrar o teu capital no negócio, porque as empresas, elas podem performar muito bem naquele momento que você entrou, podem ficar de lado durante anos e podem cair durante anos e até se recuperar. Mas essa queda são oportunidades. Igual eu mostrei para vocês em Copasa. Olha quando que eu comprei Copasa, olha quantos anos a Copasa ficou de lado. Será que você iria aguentar comprar uma ação hoje e ficar 2 anos naquele mesmo preço, sem estar te dando muito retorno sobre o capital investido?
Então essas coisas são importantes você avaliar. Quanto maior você concentrar teu capital, maior deve ser o conhecimento que você tem sobre essa empresa e a capacidade de suportar essas oscilações. Eu vou deixar mais uma pequena lição que não deixa de ser importante. Não copie os ativos dos outros, pessoal. Procure entender a lógica por trás de cada decisão. Você pode até não ter muita grana para comprar uma participação grande, relevante lá na CEMIG, na Petrobras. Mas você pode sim selecionar empresas sólidas como elas são e evitar o excesso de movimentação. Compra, vende, compra. Para com isso, cara. Reinvestir os rendimentos. Entrou ali um dividendos, entrou um juro sobre capital. Cara, pega aquele dinheiro e vai aportando. Poxa, você conseguiu se planejar esse mês, vai sobrar 100, 200, 1.000, 10 mil. Cara, eu vou pegar isso aqui e vou comprar mais CEMIG. Construir uma carteira de longo prazo é necessário, é preciso, tá bom? Então, assim, pessoal, a conclusão desse vídeo, a conclusão desse bate-papo que a gente está tendo aqui. A história do Juca não é uma simples história que alguém que se aventurou, começou com pouco dinheiro e do nada ficou bilionário. E lembra da Betina? Ah, com 18 anos eu me tornei milionária na bolsa. Cara, aquilo ali chegou a ser meme, né? Por muitos anos. Não, o Juca não foi uma Betina da vida. Ele não saiu comprando ações hoje para ficar bilionário amanhã. Não, ele já tinha um patrimônio muito grande, muito relevante, né? Mas a história, cara, legal do Juca é que esse cara, mesmo com os bilhões, ele poderia viver, cara, com esse dinheiro aí, nunca mais trabalhar, nunca mais fazer nada, mas não, ele pegou essa grana, ele conseguiu ainda triplicar muito mais de trabalho até hoje. Só que diferente de muitos, ele não fica aí ostentando, se exibindo, falando, dando entrevista, não é. Ele é um cara super reservado e um dos maiores bilionários do nosso país. Cara, é fantástico. Tem alguém para você se espelhar? Se espelhe nessas pessoas. Eles sim são referências, por exemplo, para mim, como o Barsi. Poxa, eu gosto demais do velho Barsi. O Barsi é uma inspiração para essa juventude, para as pessoas que querem ter ali, de repente, uma esperança de um futuro melhor. Você comprar ações hoje não é fácil, cara, você esperar 10, 20, 30 anos. Mas, cara, imagina se você também não fizer nada durante 10, 30 anos, como é que vai ser teu futuro? Como é que vai ser o futuro do teu filho, do teu neto? Então tudo isso, cara, a gente consegue se planejar agora. Pode estar ruim, pode estar bom. Cara, não importa. Como eu sempre falo, eu não fico olhando o capital que eu tô agora aqui, que subiu, que desceu. Cara, isso pra mim é um fator menos relevante, sinceramente. Eu não tô nem aí. Por quê? Porque eu quero acumular ações. Eu quero chegar a um nível que eu esteja tirando um ótimo, excelente capital de dividendos por mês, para eu poder justamente alavancar muito mais de forma consistente. Todo ano após ano, e comprando. Poxa, eu consegui crescer meu patrimônio em 3%, 5%, 10%, 30%, não importa. As pessoas olham muito para o imediatismo. Elas compram hoje, ela deu uma caidinha, furou a média de 20, vou vender. Poxa, bateu no suporte, perdeu o suporte, pessoal, aciona os stops. Cara, o mercado ele vive disso. Então você precisa realmente entender isso para você sobreviver, ter uma sobrevivência longa até os últimos momentos da nossa história aqui no planeta Terra. É isso, e você deixar um legado pro teu filho, ensinar o teu filho a fazer boas escolhas, a ter um direcionamento na hora de investir, conversar com ele sobre investimento, que poupar é preciso, mas também você não precisa ser escravo do dinheiro. Você consegue, cara, viajar. Eu pego a minha esposa, todos os nossos aniversários a gente viaja pra fora, a gente faz milhões de coisas. Troquei de carro agora há pouco tempo, comprei um blindado lindo, que eu moro no Rio de Janeiro, eu preciso de segurança. Tudo isso, cara, através do meu trabalho. Eu não vivo de curso, tá, pessoal? Deixando aqui bem claro pra vocês, eu vivo disso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Eu vivo do mercado. A minha esposa é do mercado também. Nós vivemos do mercado, nós respiramos isso aqui. Que nós fazemos a longo prazo, planejamento, é tudo baseado no que nós vivemos, nós vivenciamos. Eu não sou aquele cara que chega aqui, bota minha cara aqui pra vocês e não vivencio isso. Pelo contrário, eu vivencio isso. Eu moro num bairro muito bacana aqui no Rio de Janeiro, fugindo um pouco das partes mais sombrias do Rio. A gente tem uma segurança. Pô, Paulo, você anda de blindado, eu ando de blindado, cara. Não é por luxo, não, é por necessidade. A gente mora no Rio de Janeiro. Como o Brasil inteiro tá muito violento, mas o Rio de Janeiro tá demais, cara. E isso tudo tem que gerar pra você qualidade de vida. O que você faz? Tá te gerando qualidade de vida? Tá te gerando perspectivas de coisas boas no futuro? Pra você, pra tua esposa, pra tua família, pro teu filho? Ou você tem aquela mente do socialismo, que você precisa depender de um Bolsa Família,
Você de repente, poxa, eu tô me dirigindo a você porque você tá aí do outro lado assistindo, mas é como se nós estivéssemos fazendo a pergunta para aquele seu José, a Dona Maria, a Sandra, a Letícia, que mora lá no interior, lá no sertãozão. Cara, o investimento deles, sabe o que é? É ter quanto mais filho, melhor, porque eles têm mais entrada na Bolsa Família. É isso que esse governo, infelizmente, cara, tem colocado na mente dessas pessoas. O interesse deles não é fazer as pessoas ficarem ricas, não é fazer essas pessoas andarem com as suas próprias pernas, é fazerem elas serem escravas. É isso que, infelizmente, esse partido, esse governo, coloca na mente das pessoas. Não quero politizar não, tá, pessoal? Então, pessoal, para concluir aqui, não ficar trocando a carteira de vocês constantemente, mantendo posições aí durante muito tempo, cara. Se possível for, mantenha. Não vá atrás de emoções, ficar em redes sociais procurando a melhor oportunidade. Vou comprar esse indicador, vou comprar esse robozinho. Cara, para. Isso tudo é ilusão, é só fazer você gastar dinheiro e você vai se iludir, vai quebrar a cara. Um recado que eu quero deixar aqui para vocês: grandes fortunas não vão ser construídas apenas encontrando boas empresas. Elas também são preservadas por meio da paciência, disciplina, a governança, a capacidade de permanecer investido, aconteça o que acontecer amanhã, tá? Agora, quero falar com você diretamente, olhando aqui para a câmera. O que você acha do nosso tema? O que você achou você achou do nosso vídeo? Eu quero a tua opinião agora. Você teria coragem de concentrar uma parte relevante do teu patrimônio em empresas como Petrobras, Semig, Axia, permanecer investido durante 10, 15, 20 anos? Ou, de repente, você vai estar ali com a tua mão coçando, deu ali igual a Copasa, cara, 250% de, vou vender. Será que você aguentaria? Será que se ela cair um pouquinho, você aguentaria não vender? Isso tudo você tem que se perguntar, né? Ou você considera que essa estratégia seja arriscada demais para, de repente, você que é um pequeno investidor? Então, pessoal, deixa aqui nos comentários, porque eu vou estar lendo e vou estar respondendo cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com alguém que também deseja compreender como os grandes investidores brasileiros pensam. Porque, pessoal, eu aqui não olho somente para números. Eu procuro entender o processo e quero fazer você procurar a entender esse processo, a pesquisar esse processo. Forte abraço e até o próximo vídeo.